Olhando um pouquinho para fora do nosso quintal, depois dessa análise completa aqui do Gustavo Segre, eu quero aproveitar e falar um pouquinho também de Venezuela, porque a oposição venezuelana corre contra o tempo para lançar uma candidatura única contra Nicolás Maduro. As eleições no país estão marcadas já para o dia 28 de julho. Maria Corina Machado, que era a favorita nas pesquisas, foi impossibilitada de concorrer ao pleito por irregularidades administrativas, segundo a justiça venezuelana. Os partidos exigem agora negociações entre Corina e Manuel Rosales, que se postulou por conta própria, por um dos partidos da aliança, para definir um candidato único. Como é que vocês veem a possibilidade da oposição ainda conseguir algo significante nesse pleito lá da Venezuela, hein, Alangani? Olha, Evandro, é apenas um formalismo, porque a eleição já está decidida, né? Praticamente, né, o regime venezuelano, alguém acredita que em eleições transparentes, livres, democráticas, alternância de poder, que são peças-chave aí de uma democracia? A Venezuela não tem nada disso, né? E isso aí, muita gente acredita que o fato de o país ter uma eleição significa que tem democracia. Evidentemente que é um pensamento muito ingênuo. Em ditaduras como em Cuba também tem eleição. O problema é que a eleição já tem um resultado previsível, né? Ganha sempre aquele que está no poder. A Venezuela não é diferente disso. É lógico que a oposição tenta fazer a sua parte, né? Mas, para mim, isso aí já está decidido. Talvez eu esteja redondamente enganado e tomara que eu esteja, mas dificilmente estarei. Fala, Piperno. Não vai ter eleição. É uma farsa que está sendo montada, né? E não existe a menor possibilidade de que qualquer candidato oposicionista da Venezuela tenha a possibilidade de concorrer em condições aí minimamente adequadas. Isso não vai acontecer. Eu acho que a tendência é que ocorra um processo mais assim ao estilo Putin, né? Então, barrou todos os oposicionistas, matou alguns e tal, e no final das contas ele concorreu contra outros candidatos também ligados ao regime, ponto. Quer dizer, enfim, candidatos que não lhe ofereciam qualquer tipo de perigo, resistência. Não. Isso é o máximo que vai acontecer na Venezuela, ou seja, caça todo mundo da oposição, até porque se a oposição venezuelana lançar o 100º nome da lista deles, esse 100º nome vai ter grande chance de ganhar. Então isso não vai acontecer. E esse tema, eleição venezuelana, embora tenha sido muito pouco discutido aqui no Brasil, também fez parte da pauta de conversa do presidente Lula com o presidente Petro. Por quê? Porque os dois são vizinhos, os dois, nos últimos tempos, passaram a ter focos de tensão com a Venezuela. Veja, o Itamaraty chegou a publicar notas criticando a Venezuela, que, por sinal, rebateu de uma forma extremamente agressiva, fugindo do usual. E o Maduro andou também às cotoveladas aí com o presidente Petro não faz muito tempo. E a gente sabe que essa fronteira entre Venezuela e Colômbia, ela é, digamos, bastante porosa, para dizer o mínimo, né? Então, preocupa, sim, os dois países. Fala, Segre. Um dado importante que a cassação da Maria Corina Machado não foi por uma questão administrativa, sino por uma acusação formal do que lá é a Corte Eleitoral, porque a Maria Corina Machado denunciou na ONU e denunciou em organismos internacionais a ditadura do Maduro. Aí pegaram e cassaram um mandato por 15 anos. Não mandato, a possibilidade de disputar eleições por 15 anos. A candidatura de Corina Yuris, que é uma filósofa venezuelana que tem 80 anos, inclusive. 80 anos. É uma pessoa de idade. Mas era a única que poderia colocar um pleito formal. Ela foi impedida por uma questão administrativa, não conseguia registrar a candidatura. Sim. E agora que está tentando ir atrás. Mas ontem e hoje teve novos presos políticos vinculados à candidatura de Maria Corina Machado, que o Maduro acusa de tentativa de homicídio. Sim. Então, quando você fala, quiseram me matar, prendam eles, e são todos da oposição. E como você argumenta com uma justiça que está captada pelo ditador? Então é muito complexo, eu imagino que não vai conseguir. Segre, mais uma dúvida. A comunidade internacional poderia agir de alguma forma? Porque dessa maneira
eles estariam desrespeitando os acordos que foram feitos lá atrás, né? Mas o Maduro não respeita. Teve o acordo de Barbados, feito com uma negociação através da Noruega. O Brasil é avalista. Então. O Brasil deveria dizer, peraí, eu coloquei o meu aval. Não pode respeitar. Mas aí tem que colocar uma situação muito mais enérgica da que está tendo hoje. Mas Fala, aí Terno. também é uma questão que tem muita assimetria com o que acontece na Rússia. Porque qual a diferença entre o processo venezuelano e o da Rússia? Nenhuma, né? São dois. Um em castelhano e outro em... Isso, em russo, é. Russo. Ou seja, hoje é muito difícil qualquer tipo de ação, a não ser, por exemplo, algum boicote econômico, alguma sanção econômica. Sofre, né? Que já sofre. Fora isso, não há muito também o que a comunidade internacional possa fazer. Mas teria um isolamento político. Se você parte para um isolamento político, e o Brasil poderia tomar uma carta muito importante nesse assunto, o Petro também em Colômbia, que são governos mais hacia a esquerda, mas que mesmo assim não permitam esse avanço da ditadura do Maduro, seria muito produtivo. E o que chama atenção na Venezuela, porque geralmente em ditaduras, quando você tem uma grave crise econômica, fica muito difícil o sistema se sustentar. E na Venezuela, eu estou para fazer esse cálculo da queda acumulada do PIB ao longo dos anos e da inflação. Eu arrisco dizer, Evandro, que a inflação foi mais de 500 mil%, né? Porque só num ano foi 130 mil%. E a inflação sobre a inflação, o PIB deve ter caído mais de 70%, 80% no acumulado. Então, assim, você teve a condição que é o caos econômico. E mesmo assim, e o governo social se sustentou. E o não caos tem social... zoológico. Exatamente. Caracas não tem zoológico, porque os animais do zoológico foram comidos pelas pessoas. Não é brincadeira. Não é brincadeira. A perda de peso do venezuelano nos últimos 2 anos foi mais de 12 quilos. E muita gente acabou deixando o país nos últimos anos e migrando também para outros países. 7 milhões de pessoas. A maioria aqui para o Brasil.